Bom dia, meus amores do quarto ano, tudo bem, gente, com vocês? Hoje, quinta-feira, 26 de novembro, a nossa aula de História. Nosso assunto, gente, ele se encontra na página 260. Então, abram o livro de vocês aí na página 260, capítulo 8, tá bom? A gente vai falar, crianças, sobre o consumo e propaganda no Brasil. Essa temática não é nada atual, né? Já vem desde muito tempo atrás, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que vocês observassem essa imagem aí no livro de vocês na totalidade, né? As duas páginas, 60 e 261. Aí eu queria que vocês... Vamos conversar um pouquinho sobre o que eu vejo aí nessa imagem, gente. O que você pode observar aí? Vamos lá. Aí, tá falando, é uma propaganda bem antiga, né, gente? Mas aí tá falando, como vocês podem identificar aí na imagem, de um carro, tá bom? Aí diz assim, visitar clientes, fornecedores, bancos, enfrentar muitas vezes o tráfego difícil da cidade. Seu aero-inglês, eficiente, veloz, econômico, ajuda a ganhar tempo, facilita seus dias de negócio. Então, é uma propaganda, né, para, lógico, vender esse modelo de carro aí, né, crianças? O desenvolvimento das indústrias provocou diversas transformações na sociedade brasileira. Com a industrialização, ocorreu um grande aumento na variedade de produtos no mercado, afetando o cotidiano das pessoas e criando novos hábitos de consumo. Então, aí é o anúncio do automóvel Aero Willis da década de 1960. E se naquele tempo a propaganda se estava na moda, todo mundo queria usar, tá bom? Ou queria ter, dependendo do anúncio que fosse. Então, vamos aqui a alguns questionamentos. Descreva a propaganda apresentada. O que você... Na primeira página, o que eu posso falar aqui nessa questão A? Eu posso dizer que a propaganda ela apresenta as qualidades, né, e os benefícios desse automóvel aí, além de trazer o nome do modelo em destaque, no caso, o Aero Willis. Não é verdade? Esse carro aí, gente, ele foi um grande sucesso na década de 60, ao ser lançado pela empresa Willys Overland, do Brasil. A produção desse modelo ele foi um marco, assim, um acontecimento na história do país, sendo o primeiro a ser montado em território nacional com peças fabricadas no Brasil. Então, as peças foram fabricadas aqui, ele foi totalmente montado aqui, sendo que a maioria dos outros modelos vinham já prontinho lá de fora, né? Então, isso aí foi um ápice, assim, uma coisa incrível da época, né? B, de acordo com o anúncio, quais são as qualidades desse produto? Gente, o que está falando aí do produto? Está dizendo o quê? Que o automóvel é o quê? Eficiente, veloz e econômico. Então, essas são as qualidades para que a pessoa possa, pelo menos, ter curiosidade e ser atraída para comprar esse produto, né? C. Você costuma ver esse tipo de propaganda nos meios de comunicação atuais? Claro, gente, é direto. Quem assiste TV, né? Tem acesso à internet, você pode perceber que há muitas propagandas, principalmente de automóveis. Cada ano é lançado um modelo diferente, né? Então, você vê que nos meios de comunicação, eles usam diversos meios, né? Atores bonitos, desempenho, né, do produto, no caso que a gente vai falar do automóvel, tá bom? Desempenho do automóvel, cores, modelos, aqueles acessórios que vêm nos carros, que são bem atuais, né? Então, quanto mais acessórios tiver, melhor fica. Então, é isso que eles tentam passar para as pessoas que querem comprar um automóvel, né? Novos hábitos de consumo. Observe os anúncios a seguir.
Então, você está vendo aí 2 anúncios, né? Anúncio publicado na revista do Cruzeiro. Nós falamos sobre essa revista quando nós trabalhamos a imprensa, né? Os tipos de imprensa dessa época aqui. E anúncio publicado na revista A Cigar, em 1931, tá bom? No livro de vocês, né? Mostra essa imagem e faz 2 perguntinhas aí, a pergunta 1 e a pergunta 2, né? A pergunta 1 diz assim: quais são os produtos anunciados acima? Quais são? Ah, sim, uma geladeira, né? É uma geladeira, gente, viu? Ó, aqui é uma geladeira daquele modelo, naquele tempo. E você pode até observar, gente, que agora, nesse ano que nós estamos, né, 2020, estão voltando umas geladeiras mais ou menos parecidas com essa, né? Não é tão, mas chama atenção por ser inspirado nesses modelos antigos, tá bom? Aqui, a propaganda de um aquecedor de água. Por quê? Para os tempos em que fazia frio, né? E faz frio, no caso lá em São Paulo, propaganda de São Paulo. Então, isso aqui é um comercial, digamos, né? Que eles faziam nas revistas. Tinha um espaçozinho das revistas destinado somente a essas publicações de produtos que vinham chegando de fora, né? As pessoas queriam porque queriam adquirir, tá bom? Vamos lá. Aqui diz assim: em sua opinião, aqui você pegou a resposta, né? Quais são os produtos anunciados assim? Mas você vai dizer aqui, você vai responder que é uma geladeira e um aquecedor de água. Gente, em sua opinião, como esses produtos influenciaram o modo de vida da população naquela época? Esses produtos, gente, eles influenciaram nas tarefas do dia a dia da população, né? E criaram o quê? Novos hábitos de consumo. Então, se estava ali sendo feita a propaganda, a dona de casa, lógico, ia querer, né? Uma geladeira nova, um aquecedor novo. Então, dessa forma, influenciou a vida das pessoas. Até porque naquele tempo nem todo mundo podia ter uma geladeira, né? Como é que eles faziam? Então, eu pergunto aqui, como é que eles faziam para conservar os alimentos que hoje a gente compra e guarda na geladeira para não estragar, não é isso? Então, eles utilizavam o sal, né, naquele tempo, era um método de conservação, né? Eles utilizavam o sal para desidratar carnes e outros alimentos e produzir compotas, por exemplo, né, para que aquele alimento durasse mais tempo. Então, vamos lá. Na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. O cotidiano, quer dizer, o dia a dia da cidade nessa época sofreu muitas alterações, principalmente por causa do crescimento das cidades, da instalação de fábricas, da diversificação dos meios de transporte e da introdução de novos produtos no mercado. São exatamente esses aqui que está mostrando aí no livro de vocês, né? E, como mostrou no início, os automóveis também. Nos rumos da industrialização, porque o Brasil, até aquele ano lá, né, não era um país que a gente pudesse dizer que ele era industrializado, mas passou a ser. A criação de indústria no Brasil começou a ser incentivada principalmente a partir das décadas de 1930 e 1940. Por quem? Pelo presidente Getúlio Vargas, que governava o país naquela época. Ele estimulou a instalação de fábricas e o fortalecimento do mercado interno, né? Que ocorresse aqui dentro do país, tá bom? Porém, gente, foi na década de 1950, com outro governo, que é o Juscelino Kubitschek, que é conhecido mais pelas 2 iniciais do nome dele, que é o JK, governo JK, que é esse processo de industrialização, ele se intensificou e foi dado uma importância muito grande no governo do Juscelino para que a industrialização realmente acontecesse na forma que teria que acontecer. O governo do JK foi marcado pelo estímulo para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Então, ele foi um governo que ele investiu para que as indústrias ou fábricas se instalassem aqui no Brasil.
e não para que só ficássemos comprando de fora, das indústrias que existem mundo afora, né? Tinha que ter aqui dentro do Brasil também. Então, ele foi um grande investidor disso, né? Além disso, o JK realizou investimentos, né? Foram esses investimentos que possibilitaram a instalação dessas indústrias, tá bom, gente? Nos setores de energia e de transportes, promovendo um rápido crescimento econômico no Brasil. Então, se tinha energia para abastecer as indústrias e fábricas e transporte para que as pessoas pudessem vir, a industrialização realmente aconteceu. Com os avanços do setor industrial, os brasileiros foram incentivados a consumir cada vez mais produtos industrializados, como eletrodomésticos e automóveis, porque até então, esses produtos, eles vinham de fora, então eles passaram a ser produzidos aqui no Brasil, tá bom? E aí, gente, tem a imagem do JK. As indústrias de automóveis receberam grandes incentivos no governo JK. E na imagem, JK, durante o lançamento de um novo modelo do automóvel, lá na cidade de São Paulo, em 1958. Nessa imagem, gente, você vê pessoas, né, circulando em uma rua comercial na cidade do Rio de Janeiro. Então, aí é um comércio, é uma rua estritamente comercial. E as pessoas vão para um comércio fazer o quê? Ou comprar ou vender. Se vão comprar, é porque tem muita oferta, tá bom? E se tem muita oferta, a procura também aumenta, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho das nossas atividades. Vamos lá. Leia a manchete de uma notícia publicada pelo jornal Folha da Manhã, em 29 de setembro de 1956. Ela traz uma fala do presidente JK durante a inauguração de uma fábrica de automóveis. Aí ele diz assim, tá entre aspas aí porque foi uma fala dele, tá bom? A indústria automobilística será amparada pelo meu governo, que procurará atrair novos empreendimentos. Então, a letra A pergunta assim, do que trata a manchete? A que você vai responder aí, gente? A manchete traz a fala do presidente JK sobre os investimentos do seu governo em setores da indústria automobilística. Então, essa manchete trata dos investimentos do governo JK sobre os investimentos, né, nos setores da indústria. Só isso a resposta, tá bom? Na letra B, diz assim, quais setores JK mais investiu enquanto era presidente do Brasil? Assinale o quadrinho correto. Acabamos de falar lá no texto, né, que ele investiu em energia, em indústrias e transportes, tá bom? C. Como o JK pretendia investir no setor automobilístico, gente? Ele queria investir, ele pretendia, né, atrair novos empreendimentos ao Brasil, ou seja, a instalação das indústrias aqui no Brasil. O objetivo dele era atrair investidores para que colocassem aqui as indústrias, né? Nem que fosse uma filial de uma indústria de fora, né? Mas que fosse instalada aqui no Brasil, tá bom? Como os novos empreendimentos atraídos por JK influenciaram nos hábitos de consumo dos brasileiros, gente? Então, você vai responder assim, ó. Com o aumento dos investimentos nas indústrias automobilísticas, né, as indústrias de automóveis, por exemplo, né, que vieram outros tipos de indústria, móveis, eletrodomésticos, houve um crescimento na compra de automóveis no Brasil. Então, isso aqui foi um reflexo do investimento ou dos investimentos que foram feitos na criação dessas indústrias automobilísticas, tá bom? E aqui, gente, as atividades, tá bom? Nosso assunto de hoje, nas páginas 260 a 264, e vocês vão copiar essas questões aí, que sobre exatamente sobre essas páginas aí, consumo e propaganda no Brasil, tá bom? Primeira questão, quais são os produtos anunciados nas imagens da página 262? Em sua opinião, como esses produtos influenciaram o modo de vida da população naquela época? Então, lá nós conversamos, né? Nós falamos
E vocês vão copiar essas duas questões no caderno juntamente com essas outras. O cotidiano da sociedade daquela época passou por muitas alterações. Informe quais alterações ocorreram. Que alterações foram essas? 4. Em quais anos a criação de indústria no Brasil começou a ser incentivada? Está lá no texto. Informe o nome do presidente naquela época que incentivou a instalação de fábricas no Brasil. Em que ano e em que governo o processo de industrialização se intensificou? Aqui na quinta e na sexta são 2 governos distintos, tá? Volte lá no texto e releia. 7. Em quais setores houve maior incentivo por parte do governo JK? Descreva as imagens que aparecem na página 263. Você vai falar tudo que você vê nessas duas imagens aí na página 263, tá bom, crianças? Então, bons estudos, faça as atividades com atenção, tá bom? E até a próxima aula. Beijos.